Então, hoje é quarta-feira, 20 de abril. Vamos fazer a leitura aí de Mateus, capítulo 6 até o 10. Iniciamos com oração, pedindo aí que, em nome de Jesus, o Senhor nos mande seu Espírito para clarificar a palavra para nós, para nos dar o entendimento, a sabedoria e o discernimento sobre tudo que vamos ler, para que essas palavras possam fazer sentido nas nossas vidas. Que as palavras do Senhor venham tocar o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, possamos realmente entender e viver essa palavra nos nossos dia a dia e ensinar. Os evangelhos são para nós instrução, para modelar Jesus, para que tenhamos um estilo de vida de acordo com a vontade do Pai. Então, pedimos que o Espírito Santo nos dê sabedoria para utilizarmos da forma justa, da forma correta, aquilo que vamos ler, para que possamos atingir, comover, tocar a vida de pessoas sejam salvas por essas palavras, tenham a vida transformada por essas palavras, sejam realmente conduzidas ao reino de Deus por meio da ação do Espírito Santo que age em nós, que sejamos só canal dessa graça, que o Espírito Santo flua em nós. Amém. Vamos ler cada um versículo e alternando? Pode ser? Então, capítulo 6. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelo homem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto recompensará publicamente. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Mas quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai que te vê que está em oculto, que está oculto. E teu Pai que vê que está oculto te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedir. Eis como deves rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixe... Não nos induz
tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, Para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê, e o que está em oculto te recompensará. não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Porém, é 24 agora, né? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Não é a vida mais do que o mantimento. Esse tu já leu. Olhai para as 26. aves, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Pois se Deus a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Ah, 33? 32. E todas essas coisas, de certo, vosso Pai Celestial sabe que as necessitais de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas
a estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Capítulo 7. Não julgueis, e não sereis julgados. Porque com o juízo que julgadas, sereis julgados. E com a mesma medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando, as vos despedacem. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhes um peixe, lhes dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. 12. 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também. Não vos... Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. 14. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-lhe e lança no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem entra no reino do céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, pois este está no céu, do meu Pai que está no céu. Depois vamos comentar esse versículo no final, tá? Acho que ele é muito importante. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. 27. Chuvas, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Capítulo 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, torna-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Centurião de Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-lhe junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo-lhe disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E o meu servo, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse-lhe aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com sua palavra expulsou todos os espíritos e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus:
As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outra vez, um dos discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus apazigua a tempestade. E entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Expulsão dos demônios. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que clamavam, dizendo: Que tens conosco, nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram que se retirasse do seu território. Capítulo 9. Cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão teus pecados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te e toma a tua cama e anda. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que deu tal poder aos homens. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentando-se juntamente com Jesus,
e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessiteis de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? E 15. disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas quando o esposo está com eles? Dias, porém, que virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e tornam-se vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim, ambos se conservam. Falava ele ainda, quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu e os seus discípulos também. Eis que uma mulher que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na hora do seu vestido. Dizia consigo: Se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-o, disse: Tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe a mão e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. E quando chegaram a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: Credes vós e eu posso fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. 30. E os olhos se lhe abriram e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai para que ninguém saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. 32. Havendo eles se retirado, trouxeram-lhe o homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio e falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. 35.
ceifeiras. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Os 12 e sua missão. E chegando os seus 12 discípulos, disse-lhes: poder sobre os espíritos imundos, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não possuais nem prata, nem cobre, nem os vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sedes prudente como a serpente e simples como a pomba. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos na presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e lhes aos gentios. Quando for 19, né? Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que fareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que mata e tem poder para aparecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por 7, e nenhum deles cairá em terra sem que a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas a qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, mas segue após mim, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa irá reencontrá-la. Essa parte é forte. É. 40. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebeis aqueles que me enviou. Minha visão está ficando ruim. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes meus pequenos em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Glórias a Deus. Muito bom. Essa palavra, ela é uma exortação aí para que vivamos no caminho reto, né? No caminho da verdade. Eu pedi ele para a gente falar sobre o 7:21, mas todo o texto, na verdade, tem o mesmo sentido aí, né? Várias vezes se repete. O 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, eu compreendo assim que isso é um chamado, né, para que não basta a gente
falar, Senhor, Senhor, não basta a gente dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, não basta a gente dizer que Jesus é o nosso Salvador, que Deus é Deus, né? Não basta falar, não basta entender isso, mas realmente a gente precisa fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E esse fazer a vontade do meu Pai primeiro você precisa ouvir qual é a vontade dele. Primeiro você precisa encontrar a tua identidade. Primeiro você precisa encontrar o teu propósito. O propósito que o Pai tem traçado para ti, o propósito que o Senhor traçou para ti na tua vida. É forte, porque a gente anda errante, a gente é pecador, a gente se ilude, a gente é inebriado aí pelas coisas do mundo, né? A gente é enganado. E aí, ó, como que a gente identifica qual é a vontade do meu Pai que está nos céus? O que o Pai que está nos céus quer que nós façamos? Só tem uma forma de saber isso, né, Nani? É a gente se dirigindo ao Pai, a gente se esvaziando das coisas da terra e deixando ele falar. É isso? É isso aí. Aqui já diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É o que nós falamos, exatamente o que nós falamos na última live, eu acho que foi, né? Acho que sim. E não adianta nós lermos, não adianta nós falar, o que adianta é nós obedecer. Quando nós lemos uma coisa, nós ouvimos a palavra de Deus, nós vimos aquilo ali, nos resta uma coisa: entrar para dentro daquela palavra, ficar de acordo com ela. Se a Bíblia diz que é assim, eu vou fazer assim. Aí nós vamos ter, aqui mesmo está dizendo, nós vamos ter problemas, vamos ter muitos inimigos, muitas pessoas não vão nos entender e nem vão querer nos entender, né? As pessoas vão continuar se achando religiosos, como as igrejas estão cheias, são religiosos, vão lá todos os dias, fazem um ritual e saem dali da mesma forma com que chegaram. Por quê? Ouviram a palavra, leram, cantaram, fizeram tudo aquilo ali, mas não entraram no propósito de obedecer. Aqui fala, tudo que nós lemos, fala claramente o que Jesus disse que nós temos que fazer. Como fazer? Está bem específico. É que a gente lendo assim rápido, que a gente leu, é importante, a gente tem que fazer isso. Mas o importante é voltar depois e ler versículo por versículo, porque tem uma série de revelações dentro de um versículo que passa. Certeza. A gente começa a entender várias coisas, mas ali, como a gente passou rápido, não. Mas da forma como a gente leu, a gente consegue só ver assim como um versículo conversa com o outro, né? Então, lá, que a gente pular lá pro 10:34. 10:34. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Olha que forte isso. É Jesus dizendo, ó, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Olha que forte isso. Como é que se compreende isso, né? Não tem uma nota de rodapé na minha Bíblia aqui que diz assim, ó, sentido. Minha vinda será ocasião de ódio entre os homens, declarando-se uns por mim, outros contra mim.
Então, é por isso que esse versículo 34, né, ele fala aí que haverá divisão entre o filho e o pai. Por isso, né, porque uns ficarão com Jesus e outros contra Jesus, né? Então, É, é aquela história, né? Tá todo mundo descendo o rio abaixo, aí tu começa a remar para subir, tu vai encontrar muita gente que está descendo e não vai dizer que tu está atrapalhando. Né ou não é? mas a água limpa vem da fonte, né? E Exato. a fonte vem de cima. Em cima, não tem. Então, mas é que é muito difícil as pessoas entender. Eu vou assim, ó, eu gostaria depois a gente bater um papo lá no direct lá. É que assim, ó, não tem uma maneira de nós convencermos as pessoas se não for pelo Espírito Santo. Nós temos que estar cheio, temos que ter o Espírito Santo. Porque se nós disser uma palavra que for ungida pelo Espírito Santo, ela vai entrar lá no fundo da alma da pessoa e vai convencer ela. Porque se nós não tivermos dentro da palavra, conforme ela diz que nós temos que fazer, temos que estar, não adianta falar. Não adianta você só mais um. Então aí é a história, tem que pagar um preço, é mais difícil, é mais complicado. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais inimigos nós vamos ter. Isso é certo. Quando nós entramos, uma coisa boa assim, ó, vão ouvir alguém pregar uma palavra, é um pregador. O pregador prega a palavra e tu vê assim, eu tô de acordo com essa palavra, eu tô agindo assim. Então, aí essa é a benção. Agora, eu ouvi uma palavra dizer, eu não faço nada disso. E vou continuar assim, porque eu não vou tomar uma posição. Nós vamos continuar errando, todos os dias nós vamos errar. Mas todo dia, quando nós ler a palavra, vamos dizer assim, aqui eu estou errado, aqui eu vou consertar. Cada dia ele vai consertando uma coisinha. Senão não adianta, não adianta. Eu falei uma vez, eu vou contar um testemunho, posso? Pode? Eu também estou aqui me mordendo para contar um. Fala aí. Um dia eu estava pregando na rua, foram as pessoas convidadas para fazer um culto na rua, assim, mas dentro do pátio da casa deles, lá em Rosário do Sul. Então, na frente da casa, no pátio, se reuniu com o pessoal ali e eu estava pregando. Comecei a pregar a palavra de Deus e chegou um homem alto, de cor escura, e ele começou a me atrapalhar. Em vez de escutar o que eu estava falando, ele começou a falar também. Ele disse assim, Deus está em todo lugar. Até aí tudo certo, né? Aí ele dizia assim, Deus está no vento, Deus está naquela árvore, Deus está dentro desse valo aqui, que passava um valo de esgoto na frente, assim. Deus está ali naquela patente ali. E o Espírito Santo me deu uma palavra só. E ele disse assim, a palavra de Deus tem o poder para penetrar na divisão da alma e do espírito. E fiz assim. Ele recuou para trás, ficou quieto e sumiu. Terminou, isso era domingo de tarde, terminou aquela reunião ali, que ele cultou ali, a gente foi embora, era pra sua casa, tá. De noite a gente recebeu um convite de duas irmãs. As duas irmãs eram bem novas, e como é que era a Carmélia e a Rosa, as duas irmãs. Convidaram nós, eu, a esposa e meus filhos, para nós ir lá na casa delas para jantar lá. E nós fomos. Aí nós estávamos na cozinha conversando, batendo papo. Depois da janta, nós conversamos, batendo papo. No interior usa muito fogão a lenha, né? Tava frio, nós tava ali com fogão a lenha. Aí lá pelas tantas eu ouvi um barulho de alguém batendo numa lata, assim, pá, pá, pá,
batida forte, que eu bati numa lata. E eu fui até a porta da frente, puxei a cortina do vidro ali, da janelinha, e olhei, tinha um fogaréu, uns 4 metros de altura, na frente do outro lado da rua. E eu me assustei, eu disse assim, voltei lá, toque, olha aqui, tem um incêndio aqui na frente, está acontecendo. Aí, logo em seguida, os bombeiros chegaram. Aí, quando os bombeiros chegaram, eu saí para a rua, e aí perguntando, quem é que morava aí? Será que tinha alguém dentro aí? Será que tinha alguém lá dentro? Mas aí mora o Gecido 7. E esse é o nome de batuque, né? Não sei como é que se chama, mas é batuqueiro. Aí Gecido 7. Ele que mora aí. Eu digo, tá, mas quem é ele? Quem é esse cara? Aí minha esposa disse para mim assim, aquele que estava no culto de tarde. Aquele que chegou lá falando. Aí me deu uma coisa tão ruim assim, que eu entrei, fui lá onde estavam os bombeiros chegaram, apagaram o incêndio, tudo assim, rapidamente, e eu entrei lá dentro e ninguém me impediu. Coisa interessante, os bombeiros não disseram, não pode entrar aí. Eu entrei lá dentro do incêndio e vi o cara deitado no chão, de bruço, só os ossos. Os ossos ainda estavam ligados, assim, lá junto, sabe? Mas estava torrado, o cara estava torrado. Esse cara que estava lá. Viu o que é a palavra de andar dentro da palavra de Deus? Fazer o que a gente tem que se... Mas não foi, eu não fiz nada assim. Não, eu fui, o Espírito Santo mandou fazer, me deu na hora aquela palavra, eu disse. Então a ação não foi minha, não foi eu que agi. Mas Deus não se deixa escarnecer, Deus não deixa zombar dele. Não é assim. É poderoso. É forte. É forte. Eu ia dizer também, essa palavra aqui, que é o que a gente leu agora do 10:34 em diante ali, me fez lembrar aí de uma situação que a gente está vivendo aí e me conforta, porque eu sei que os desafios, as contrariedades que a gente está recebendo aqui dos homens na Terra, aí de alguns amigos, familiares, né? Porque a gente está remando contra, né? A gente está remando o rio acima. Queremos estar remando o rio acima, nós somos falhos, nós erramos, nós caímos, nós tropeçamos, né? Mas a gente está buscando a fonte. A palavra é a fonte, né? Deus, né? Ele nos deu a palavra para que a gente se achegue mais perto dele por meio dela, né? Então a gente está buscando, a gente está aprendendo e claro, não basta só isso, não basta só ler, precisa se estar aberto, precisa se colocar à disposição, precisa se entregar realmente para o Senhor. E fazer, né? Viver all-in, né? Tudo para Deus, né? Nós estamos aqui de passagem, tudo já foi feito, tudo é por Ele, tudo é dele e é para Ele. Então, nós possamos encerrar aí, Hernani. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, mas eu queria deixar essa mensagem aí que possamos rever essa palavra de hoje, possamos reler, meditar e colocar em prática e trazer isso para as nossas vidas e que o Espírito Santo esteja conosco e que a gente possa compreender, entender, discernir, ter sabedoria em relação a toda a palavra que nós lemos. É que eu quero dizer assim, ó, não dá para brincar com Deus. Não dá para levar de moleza, assim, de qualquer jeito. Ou vai ou não vai. Né? A gente já ouviu isso aí, né? Ou nós vamos conhecer o machado, né? Ou nós vamos dar, as pessoas vão colher os frutos, né? Pedrada. Nossa, Pedrada ou machadada. nada ou machado. Então não tem.
Não tem duas. Aí, só que não dá para brincar. Se nós se colocar contra, se colocar, né, Me mas veio, me veio uma analogia agora aqui, mundana, acho que não, né? Talvez não tenha nada a ver, mas é assim, ó. Como funciona o oposto, aí, vamos dizer, o tráfico, né? Se tu meter o pezinho lá dentro e descobrir como funciona, tu não sai mais. é mais. Ou tu sai sem vida, né? E quem mete a mão, pé para conhecer a palavra e Botou a mão no ar, não pode para trás mais. tomou conhecimento de Deus, tu não pode mais voltar atrás. Se voltar, se tu parar por algum motivo, ó, olha só, É se forte aconteceu isso. alguma coisa na tua vida, que tu parou, que tu desanimou, que tu não está mais andando de acordo, mas não foi porque tu quis, eu não quero mais fazer, eu quero agora andar errado. Foi uma circunstância que te levou a tu parar, tu perdeu a fé, tu desanimou, alguma coisa aconteceu, tu foi machucado, foi ferido. Muito bem. Mas o que tu não pode é pensar fora do propósito. Se tu tá errado, tu errou com Deus, mas tu tá sempre naquele propósito. Eu quero voltar, eu quero fazer, eu quero. Tu ainda tá pensando dentro do propósito, tu tá no propósito de Deus. Tu continua buscando, tu está procurando fazer certo, tu está procurando se aproximar, mesmo que tenha errado. Mesmo que Mas, tenha errado. E aí agora, te dá o tudo que tu não certo. pode é tu ir contra. Não, eu conheci a palavra, mas eu não aceito, eu não quero isso, então eu vou fazer o contrário, Aí é difícil, aí complica, vai uma hora que complica. porque aí Aí Deus, o Espírito Santo te deu o entendimento do que é o certo e tu opta. Aí tu usa a tua liberdade de maneira errada. Aí tu não. pensou fora do propósito, saiu do propósito. Aí não tem conversa, não tem, não tem outra. Gratidão, gratidão, Hernani, por ter compartilhado essa leitura aí. Vamos ler amanhã também, de manhã. Não sei se de manhã ou à tarde, qual é o horário que tu quer ler amanhã. Tu pode ler? Não, amanhã eu vou sair, amanhã de manhã. Amanhã às 21h Tá bom. à noite? Olha, eu quero dar uma palavrinha contigo ali no Tá, WhatsApp, depois que a gente fechar aqui, tá ok. Uma tá? boa noite aí, um bom descanso, que o Senhor acompanhe e fique com cada um aí. Valeu, Tá. glórias a Deus.